Você está prestes a assistir uma das aulas onde eu revelo as bases científicas que são o fundamento de todo o meu conhecimento sobre alimentação e emagrecimento. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e essas aulas fazem parte da minha mentoria de emagrecimento, chamada Fórmula do Emagrecimento Acelerado. Essas aulas fazem parte de um conteúdo pago disponível apenas para quem adquiriu acesso à mentoria, mas eu resolvi disponibilizar elas gratuitamente aqui no YouTube para que todos tenham acesso a esse conhecimento valioso. Eu quero te mostrar que tudo que eu compartilho sobre alimentação, dieta e emagrecimento tem suas raízes em estudos científicos sólidos. Não são apenas coisas tiradas da minha cabeça, mas informações respaldadas por pesquisas confiáveis e evidências científicas. Essas aulas vão ser lançadas semanalmente, então fiquem atentos às atualizações e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativarem as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Então, sem mais enrolação, se prepare para a série Bases Científicas da Nutrição. Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo que eu vou ficar feliz em te responder. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa terceira aula aqui na Fórmula do Emagrecimento Acelerado. E nessa aula eu vou te explicar o que está te engordando, porque para você conseguir emagrecer de uma forma rápida e eficaz e que dure com o tempo, te mantenha magro, primeiro você tem que entender o que está te engordando para nós solucionarmos esse problema. E eu espero que você dê uma atenção especial a essa aula, porque ela é a base de toda a fórmula do emagrecimento. Quando você tem um problema, seja em questão de emagrecimento, seja no carro, seja em casa ou em qualquer outra circunstância, a primeira coisa que você pensa, provavelmente, é o seguinte: eu tenho que solucionar isso, certo? E o segundo ponto para você solucionar um problema é você identificar a causa do problema. Depois que você sabe o que está causando esse problema, você pode mais facilmente solucionar e resolver o problema. E nessa aula eu vou te mostrar o que realmente nos faz engordar e o que você pode estar fazendo para resolver esse problema definitivamente, de uma vez por todas. E normalmente o que nós observamos primeiro são os sintomas do problema e não a sua causa. Por exemplo, o carro não está pegando, a pia está transbordando, você está acima do peso. Isso tudo são sintomas e não as causas. E caso você não saiba, sempre que nós tratamos os sintomas, nós não estamos resolvendo o problema definitivamente. Nós precisamos primeiro entender o que causa esse problema para assim ter uma solução mais eficaz. Um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que a sua pia está transbordando. Não adianta você ficar jogando água para fora da pia, porque a pia transbordar é apenas o sintoma. E, consequentemente, se você tentar resolver o sintoma, que seria jogar água para fora, ela vai voltar a transbordar com o tempo. Você primeiro precisa entender a causa da pia estar transbordando. Quando você entende a causa do problema, a solução é muito mais eficaz. Como nesse caso, pode ser que a causa seja um cano entupido. E quando você soluciona a causa do problema, que nesse exemplo que eu dei seria o cano entupido, automaticamente a água vai escoar normalmente e todos os sintomas vão ser resolvidos. Aí, nesse ponto, você pode me indagar: ah, Bruno, mas isso é claro, isso é óbvio. Porém, se é tão óbvio assim, por que na questão do emagrecimento a maioria das pessoas e profissionais tratam apenas o sintoma e não a causa? E isso acontece porque a maioria das pessoas e também dos experts, entre aspas, acreditam que já sabem a causa de nós estarmos engordando, que seria uma simples questão de comer mais calorias do que se gasta. Porém, se você está aqui agora, provavelmente você já assistiu a aula número 1. E nessa aula, que se chama Por que todas as dietas falham, eu explico exatamente que o problema não é você estar consumindo mais calorias do que você gasta. E outro ponto óbvio aqui, que mostra que nós não estamos tratando a causa do problema, quando nós fazemos uma pessoa comer menos, diminuir a quantidade de calorias,
é que a maioria dos indivíduos continua engordando com o tempo. O número de pessoas obesas e com sobrepeso continua a aumentar, mesmo nós teoricamente já sabendo a causa disso acontecer. Se a causa realmente fosse verdadeira e nós estivéssemos tratando isso, o problema já deveria ter sido solucionado. Isso não foi solucionado ainda porque nós não estamos tratando a causa, e sim apenas um sintoma. Então, como você pode perceber, é óbvio que algo está errado e nós não estamos acertando a solução do problema. E além disso, pesquisas mostram que a geração atual vai ser a primeira geração com tendência a viver menos do que a geração anterior, e isso é assustador. Esse gráfico mostra o crescimento da obesidade nos Estados Unidos entre adultos. Ele evidencia claramente que os números vêm subindo ano a ano, sem exceção, e as projeções são de que em 2030, nada menos do que 50% dos americanos sejam obesos. E essa tendência não é muito diferente no caso do Brasil. E aliás, isso parece ser a norma na maioria dos países do mundo. As pessoas estão ficando cada vez mais gordas e mais obesas e adquirindo doenças relacionadas ao excesso de peso. E embora a obesidade já venha subindo em um ritmo constante há décadas atrás, alguma coisa fez com que esse ritmo aumentasse e acelerasse bastante. A partir do momento histórico, quando os Estados Unidos, pela primeira vez, lançou um conjunto de diretrizes alimentares para a população, isso em 1977, estes números explodiram, conforme evidencia o gráfico divulgado pelo próprio Centro de Controle de Doenças e Prevenção americano. Foi nessa época que o governo começou a divulgar e promover publicamente hábitos mais saudáveis, entre aspas, para a população. E muitos países foram influenciados pelos Estados Unidos, inclusive o Brasil. Porém, a triste verdade é que nenhum país conseguiu reduzir a obesidade desde o ano de 1980. E o Brasil, com o tempo, também se encarregou de lançar suas próprias diretrizes alimentares, que foram bastante parecidas com as dos Estados Unidos. E daí surgiram aberrações, como a famosa pirâmide alimentar e coisas do gênero. Será que o fato do número de obesidades ter explodido no exato momento da divulgação dessas diretrizes é pura coincidência? Pelo amor de Deus, não vamos ser tão ingênuos. O que acontece é que o governo estava piorando a obesidade, as causas da obesidade, sem nem saber. E na verdade o que acontece é que naquela época eles estavam desesperadamente tentando resolver o problema do ganho de peso, da obesidade, para assim conseguir usufruir de uma vida mais saudável. Porém, o que acontece é que a maioria da população, os especialistas entre aspas, a mídia e o governo não tem a menor ideia do que realmente está causando o ganho de peso, a obesidade, mas mesmo assim continuam divulgando essas diretrizes erradas. Mas a boa notícia é que a ciência já tem uma boa ideia do que realmente causa esse problema, e é isso que eu vou te explicar a partir de agora. E como eu citei mais cedo, na aula 1, Por que todas as dietas falham, eu explico que esse paradoxo de que nós engordamos porque consumimos mais calorias do que nós gastamos está errado, é uma falácia, não funciona dessa forma. E sabendo isso, você vai entender que para emagrecer de uma forma rápida, eficaz e duradoura, você não precisa consumir menos calorias ou gastar mais calorias do que você consome. Em outras palavras, você não precisa comer menos e se exercitar mais para poder emagrecer de uma forma rápida e eficaz. Essa ideia de contar calorias é uma ideia muito simplista, que já vem sendo testada há décadas e sempre acaba em fracasso. Se você optar por essa estratégia, você vai acabar fracassando uma hora ou outra. Ela não é a causa e muito menos nos dá pista da solução. O caminho para a solução começa quando nós entendemos que o que nos faz engordar, acumular gordura em excesso,
é um desequilíbrio hormonal e não calórico no nosso corpo. Afinal de contas, repetindo mais uma vez o que eu já falei até na aula número 1, o nosso corpo é um sistema biológico e não matemático, movido por enzimas e hormônios e não por números. Agora, tendo isso em mente, coloque o foco no hormônio mais debatido no campo do emagrecimento, a insulina. A definição de insulina é a seguinte: insulina é um hormônio que regula o metabolismo de carboidratos e gorduras, promovendo a absorção da glicose do sangue pelos músculos e pelo tecido adiposo, e fazendo com que a gordura seja estocada ao invés de usada como energia. Em outras palavras, e de uma forma mais simples, a insulina armazena gordura. Até onde a ciência sabe hoje, a insulina é o principal hormônio envolvido no ganho de peso. E isso já nos dá uma ideia muito boa da real causa da obesidade, da real causa de nós estarmos engordando. E uma vez que nós conseguimos provar isso, a solução começa a ficar mais clara. Se a insulina é o problema, ela também é a solução. E a insulina foi descoberta no ano de 1921, na Universidade de Toronto, no Canadá. E a sua primeira utilização foi para tratar diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, onde o corpo ataca as células betas do pâncreas que produzem insulina. E assim a pessoa não consegue produzir insulina ou produz em baixa quantidade. E assim o corpo não consegue equilibrar os níveis de açúcar no sangue. E a descoberta da insulina foi utilizada como cura para tratar essa doença que era devastadora. Logo depois, em 1923, 2 anos após a sua descoberta, a insulina já era usada em crianças cronicamente abaixo do peso para fazê-las ganhar peso. E pessoas que têm diabetes tipo 2 e utilizam insulina também conseguem observar um ganho de peso. E com essas duas observações, nós já podemos ver que realmente a insulina pode ser a causa do ganho de peso, mas vamos averiguar um pouco mais a fundo. Veja esse estudo interessante feito na década de 80, que acompanhou pessoas com diabetes tipo 1 por 9 meses. E só lembrando que pessoas que têm diabetes tipo 1 não produzem insulina ou produzem realmente em uma quantidade muito baixa. Então, essas pessoas têm que estar utilizando insulina sintética para poder equilibrar os níveis de açúcar no sangue e poder se manter vivo. Sem a insulina, elas iam acabar morrendo. E nesse estudo, as pessoas foram divididas em 2 grupos. Um grupo ia receber doses mínimas de insulina, doses baixas, e o outro grupo ia receber doses maiores de insulina, doses mais elevadas. E eles iam ser acompanhados por 9 meses e ia ser avaliado o ganho de peso dos 2 grupos. Veja o gráfico. As barras brancas mostram que ao longo dos anos, quase 30% das pessoas do grupo que recebeu maiores doses de insulina teve um grande ganho de peso, enquanto menos de 5% das pessoas do grupo com menos insulina apresentaram grande ganho de peso ao longo do período. A diferença no ganho de peso entre os 2 grupos é incrivelmente grande. Mais insulina, mais ganho de peso. Interessante. Outro estudo, este publicado no prestigioso jornal britânico The Lancet, tratou e acompanhou pessoas com diabetes tipo 2. Nesse estudo, as pessoas com diabetes tipo 2 foram randomizadas, separadas aleatoriamente, em 2 grupos. Um grupo ia receber uma dosagem normal de insulina e o outro grupo ia receber dosagens maiores de insulina para um tratamento mais intensivo. O peso destas pessoas foi acompanhado ao longo do tempo e o gráfico mostra o resultado. A linha de cima mostra que o grupo que recebeu o tratamento com mais insulina ganhou significativamente mais peso, mais do que o dobro, que o grupo que recebeu doses convencionais de insulina. Perceba que a diferença no ganho de peso surge praticamente a partir do momento em que o estudo começa. Então, dessa forma, como você pode ver, está cientificamente comprovado que a insulina causa o ganho de peso. Agora, um outro estudo mais recente, de 2007, publicado no New England Journal of Medicine, também vem para confirmar pela 3ª vez que quanto maior a dose de insulina recebida, maior o ganho de peso. Insulina causa ganho de peso. Este estudo acompanhou 708 diabéticos ao longo de 12 meses
E esses diabéticos apenas tratavam a sua doença utilizando comprimidos. Mas assim que se iniciou o estudo, eles começaram a receber dosagens diferentes de insulina. E os médicos foram acompanhando o ganho de peso deles ao longo do período. E esses foram os resultados. As 3 linhas mostram 3 tipos de insulina que foram suplementadas: a bifásica insulin, prandial insulin e a basal insulin. Agora perceba o seguinte: em todos os casos, o peso das pessoas foi aumentando continuamente em direta proporção ao aumento da dose de insulina recebida. Em outras palavras, as pessoas que receberam mais insulina engordaram mais, e as pessoas que receberam menos insulina engordaram menos. Realmente parece que a insulina causa o ganho de peso. E com essa última martelada, nós podemos ver que a nossa hipótese foi comprovada. A ciência mostra que realmente a insulina causa o ganho de peso. Agora, será que o oposto também é verdadeiro? Se o excesso de insulina causa o ganho de peso, será que a falta de insulina promove a perda de peso? E para observar isso, nada mais lógico do que nós observarmos pessoas que têm diabetes tipo 1, que são justamente pessoas que não conseguem produzir insulina. Esta foto mostra uma menina que possui diabetes tipo 1. Na esquerda você vê a menina antes de iniciar o tratamento com injeções de insulina e na direita a mesma menina depois de iniciar o tratamento contra diabetes tipo 1, ou seja, utilizando injeções de insulina. Dessa forma, fica evidente que a falta de insulina promove a perda de peso e a presença de insulina promove o ganho de peso, independente de quanto você está comendo ou se exercitando. Agora, o fato de nós vermos claramente que a insulina causa o ganho de peso não significa dizer que ela é a única causa para o ganho de peso. E é exatamente nesse ponto que até mesmo os melhores e mais embasados métodos de emagrecimento começam a falhar, começam a pecar. E também é nesse ponto que a fórmula do emagrecimento acelerado vai se destacar das demais fórmulas. Eu concordo que seria muito mais fácil e simples explicar o ganho de peso se nós pudéssemos reunir tudo em um modelo mais simplista e assim dar a causa e a solução para todos. Porém, mesmo que muitos profissionais façam isso, eu acho essa atitude uma irresponsabilidade de consequências sérias. Desse modo, eu quero continuar um pouco mais aqui a nossa investigação para que nós tenhamos a mente tranquila de que nós estamos dando o nosso melhor para encontrarmos as causas do problema e dessa forma ter uma solução que seja mais eficaz e eficiente possível. E já já você vai perceber o quanto nós estaríamos perdendo se nós tivéssemos parado a nossa investigação por aqui. Você já percebeu que as pessoas que ganham peso rápido também parecem conseguir perder esse peso rapidamente? Por outro lado, já percebeu que pessoas que sempre foram gordas tem mais dificuldade para perder esse peso permanentemente? E ainda já percebeu que a maioria das pessoas vai ganhando peso ao longo dos anos constantemente depois de certa idade? E outra, já percebeu que certas pessoas começam a ganhar peso após certa idade, após os 20 ou 30 anos, por exemplo, enquanto outras já começam a ganhar peso na infância? Pior ainda, já notou que estamos vendo cada vez mais bebês de colo que são obesos, coisa que seria impossível há poucas décadas atrás? E se nós formos tentar justificar isso com a hipótese simplista de que nós engordamos simplesmente porque ingerimos mais calorias do que nós gastamos, nós podemos ver que isso não se sustenta, é uma hipótese absurda. E ainda mais, se nós achamos que a única causa do nosso ganho de peso é o que nós comemos, nós também não conseguimos justificar essas coisas. Um estudo conduzido na Suécia concluiu que 70% da tendência de se ganhar peso é puramente genética. E esse estudo vem justamente para comprovar o que nós já sabemos empiricamente sobre o mundo ao nosso redor. Algumas pessoas têm mais tendência em ganhar peso, engordam mais facilmente, enquanto outras têm mais dificuldade para engordar. E essa tendência genética parece ser principalmente vinculada a quão sensível a pessoa é aos efeitos da insulina. Filhos de pais obesos tendem a ter 5 vezes mais chance de também se tornarem obesos. Agora, tendo isso em mente,
nós podemos concordar que a simples sugestão de você comer menos, ou cortar carboidratos, ou fazer seja lá o que for e pronto, vai te fazer emagrecer de uma forma rápida, fácil e sustentada, não funciona para todos os casos. Muitas pessoas já tentaram absolutamente tudo para emagrecer, mas parece que para elas nada funciona. Não importa o tipo de dieta que ela esteja fazendo, nem que tipo de atividade física ela esteja praticando. Não existe uma causa única para a obesidade, para você estar engordando. Como se explicar o fato de que algumas pessoas têm mais facilidade para emagrecer, enquanto outras têm extrema dificuldade, mesmo comendo as mesmas coisas e fazendo as mesmas atividades físicas? Então, como você pode ver, existe uma peça faltando nesse quebra-cabeça. E o nome dessa peça que está faltando é resistência à insulina. Mas aí, nesse ponto, você pode me perguntar: Mas Bruno, o que é a resistência à insulina? Resistência à insulina é uma condição fisiológica na qual as células começam a não responder às ações normais do hormônio insulina. O corpo produz insulina, mas as células do corpo se tornam resistentes e não conseguem usá-la com a mesma eficácia, levando a elevados níveis de açúcar no sangue. As células beta do pâncreas, consequentemente, aumentam a produção de insulina, contribuindo ainda mais para altos níveis de insulina no sangue. Em outras palavras, o corpo começa a não responder corretamente à insulina. E assim, o pâncreas começa a produzir mais insulina para fazer com que o corpo responda. O problema é que mais insulina só vai piorar a resistência à insulina e vai fazer o corpo responder ainda menos, fazendo o pâncreas produzir ainda mais insulina. E isso vira um ciclo vicioso, onde o corpo vai produzindo cada vez mais insulina ao longo do tempo. E como nós já vimos nessa aula, a insulina causa o ganho de peso. Isso é um fato, não tem discussão. O que nós não vimos ainda é que muitas pessoas têm níveis altos de insulina no sangue, cronicamente. Se você é resistente à insulina, você tem rotineiramente níveis mais altos de insulina no seu sangue diariamente. Resistência à insulina crônica é basicamente o que define se uma pessoa tem diabetes tipo 2 ou não. Agora, você não precisa ter diabetes tipo 2 para ter algum nível de resistência à insulina. As pessoas que têm diabetes tipo 2 já têm resistência à insulina há muito tempo e já estão em um nível muito alto. Porém, você pode estar indo nessa direção. Nós sabemos que quando nós temos insulina atuando no nosso sangue, nós estamos em um estado de armazenamento de gordura. Então, quanto mais insulina você tem atuando no seu sangue por mais tempo, mais você vai estar nesse estado de armazenamento de gordura e menos você vai estar no estado de queima de gordura. E só lembrando, isso tudo independente do que você está comendo. Se tem insulina no seu sangue, o seu corpo vai estar armazenando gordura. Então, dessa forma, seria a resistência à insulina em si um outro fator para o ganho de peso? É isso que nós vamos ver agora. Primeiro, uma pergunta: o que faz com que nós desenvolvamos resistência à insulina no nosso corpo? Aparentemente, é a mesma coisa que faz o corpo criar outras resistências, como ao álcool, aos antibióticos, à nicotina, a outras drogas, etc. E o que seria isso? O constante estímulo. Quando você bebe muito álcool, o seu corpo fica resistente ao álcool e, consequentemente, você vai começar a beber cada vez mais álcool para ter o mesmo efeito que antes você tinha com menos, quando começou a beber, provavelmente. Eu, por exemplo, quando bebi a primeira vez, fiquei bêbado bem mais rápido. A maioria das pessoas, quando bebe a primeira vez na vida, fica bêbado mais rápido. Mas quando você começa a beber todo final de semana ou todo dia, o corpo vai criando uma resistência ao álcool, porque tem muito álcool no seu corpo. E assim você vai ter que beber uma maior quantidade de álcool depois para fazer o mesmo efeito que antigamente fazia com menos. A mesma coisa acontece com outros tipos de drogas. As pessoas que começam a se drogar começam utilizando quantidades pequenas, porque essas quantidades pequenas já fazem um efeito muito grande. Mas ao passar do tempo que ela vai continuando utilizando essas drogas, o corpo vai ficando resistente à droga, ela tem que aumentar as quantidades e pode até chegar um momento que ela tem uma overdose. Ela usa uma quantidade exagerada demais e o corpo entra em overdose. E só lembrando, por que essa pessoa que está usando droga vai aumentando a quantidade?
porque o corpo está resistente à droga e ela não sente mais o efeito que ela sentia antes. Então ela tem que aumentar a quantidade para poder sentir esse mesmo efeito. Então, em outras palavras, e resumindo aqui de uma forma mais simples, o excesso de álcool causa resistência ao álcool. O excesso de uma determinada droga causa resistência dessa determinada droga. E o excesso de insulina causa resistência à insulina. Agora, nós temos que ver o que a ciência fala sobre isso para nós provarmos que realmente é verdade. Um dos melhores estudos que prova isso diretamente foi publicado em 1992. Existe um tipo de tumor chamado insulinoma, que secreta níveis muito altos de insulina no sangue. Pacientes que têm esse tumor não apresentam nada de errado, a não ser altos níveis de insulina sendo bombardeados no sangue. E o estudo mostra claramente que esse constante estímulo insulínico causa níveis crescentes de resistência à insulina. E se nós pararmos para pensar, isso faz muito sentido. Porque se o seu corpo estiver produzindo muita insulina e ele não criar resistência à insulina, qual a função da insulina? Diminuir os níveis de açúcar no sangue, que podem estar altos. A função da insulina é equilibrar o nível de açúcar no sangue. Se o corpo não criar resistência e tiver muita insulina, o açúcar no sangue vai sair todo do sangue e ir para a célula. Sem açúcar no seu sangue, você pode entrar em choque e morrer. A resistência à insulina é uma defesa do corpo para que os níveis de açúcar no sangue continuem equilibrados, não fique baixo demais. E o tratamento para esse tipo de tumor é a remoção cirúrgica. E quando o tumor é retirado, esses níveis anormais de insulina que estavam sendo secretados no sangue param e automaticamente o corpo fica mais sensível à insulina. Com base nisso, nós sabemos agora que a insulina alta no sangue causa resistência à insulina. Considere este estudo que procurou saber se é possível se desenvolver resistência à insulina em pessoas normais através de injeções frequentes de insulina ao longo de 40 horas apenas. E nesse estudo, os participantes foram divididos em dois grupos. Um grupo que não se modificou nada e o outro grupo onde foi injetado as injeções de insulina. E eles perceberam que o grupo de pessoas que foi injetada a insulina nessas 40 horas desenvolveu 15% a mais de resistência à insulina nesse curto período. E dessa forma, nós podemos ver que é possível desenvolver resistência à insulina em pessoas saudáveis apenas com um frequente estímulo de insulina no sangue dessas pessoas. Agora, para finalizar esse assunto, vamos observar esse último estudo. Ele foi publicado no jornal Diabetologia, que pegou 15 jovens saudáveis e ao longo de 96 horas deu a eles doses constantes de insulina para ver o que acontecia. E eles perceberam nesse estudo que os participantes que estavam recebendo a insulina desenvolveram entre 20 a 40% a mais de resistência à insulina ao longo dessas 96 horas. E lembrando que os participantes desse estudo eram jovens saudáveis, eles não eram obesos, não eram pré-diabéticos e não apresentavam nenhum problema, mas mesmo assim, sendo pessoas saudáveis, desenvolveram resistência à insulina. E o ponto que eu quero que você entenda aqui é que qualquer pessoa pode desenvolver resistência à insulina se tiver estímulos frequentes de insulina no sangue, mesmo que alguns desenvolvam essa resistência de uma forma mais rápida e outros demorem mais para adquirir essa resistência. E essa resistência à insulina é muito ruim porque nós já sabemos que quanto maior o nível de insulina no nosso corpo, mais ele vai estar acumulando gordura, mais nós vamos estar ganhando peso e mais difícil vai ser para conseguir queimar essa gordura, mais difícil vai ser para você conseguir emagrecer. E a resistência à insulina é basicamente dizer que o seu corpo está produzindo mais insulina do que deveria, o que atrapalha muito o emagrecimento e te faz engordar cada vez mais com o passar do tempo. Então, em outras palavras, altos níveis de insulina vai fazer você ganhar peso. E a resistência à insulina faz o seu corpo produzir altos níveis de insulina, o que também vai te fazer ganhar peso. E quanto mais resistente o seu corpo for à insulina, mais dificuldade você vai ter para conseguir emagrecer, mais dificuldade você vai ter para conseguir perder gordura. E isso explica porque aquelas pessoas que já estão acima do peso ou sempre estiveram acima do peso
têm mais dificuldade para conseguir emagrecer. Este estudo mostra como a resistência à insulina tende a aumentar ao longo do tempo em pessoas que a têm. Quanto mais resistência à insulina, mais difícil será perder peso e mais fácil será ganhar. Esse gráfico mostra como os níveis de insulina no sangue tendem a aumentar ao longo dos anos de obesidade. E esse outro gráfico mostra como a resistência à insulina aumenta também junto ao longo desses anos. E isso também nos mostra o porquê de pessoas que estão acima do peso há muito tempo ou sempre estiveram acima do peso têm mais dificuldade para conseguir perder esse peso, perder essa gordura, porque essas pessoas são mais resistentes à insulina. E assim nós podemos perceber que o que causa essa resistência à insulina é a própria insulina que está sendo frequentemente jogada no seu sangue. Assim como muito álcool, você beber muita bebida alcoólica causa mais resistência ao próprio álcool. E você utilizar algum tipo de droga causa resistência a essa mesma droga. Agora, a pergunta de ouro que você tem que se fazer aqui é a seguinte: o que causa estímulos frequentes de insulina no seu sangue? E a resposta é o que nós comemos. A insulina é um tipo de hormônio que está diretamente ligada com a nossa alimentação. Existem alimentos que você come que aumentam mais a sua insulina e existem alguns alimentos que você come que aumentam menos a insulina e alguns nem aumentam a insulina, mantém a insulina em uma linha base. E outra pergunta boa de se fazer seria o que gera frequentes estímulos insulínicos? E a resposta é a frequência com que você está comendo. Por exemplo, se você está comendo certos alimentos que aumentam muito sua insulina de 3 em 3 horas, por exemplo, você está causando picos de insulina no seu sangue de 3 em 3 horas, o que vai estar aumentando muito a sua resistência à insulina ao longo do tempo e fazendo o seu corpo produzir cada vez mais insulina, fazendo ele acumular cada vez mais gordura e o seu peso ir subindo cada vez mais. Em resumo, o que causa a resistência à insulina é o que você come e a frequência com que você come. E agora que nós já sabemos a causa do problema, nós podemos descobrir a solução mais eficaz possível para te ajudar a emagrecer, queimar gordura de uma forma muito eficiente. E nesse ponto, eu espero que duas coisas tenham ficado muito claras para você. A primeira é que a insulina causa o ganho de peso. E a segunda é que a resistência à insulina também causa o ganho de peso. E só um detalhe é que existe um outro hormônio aqui que eu acho muito importante eu estar citando, porque ele também está diretamente ligado com o emagrecimento, com a queima de gordura. E o nome desse hormônio é leptina. A leptina é um hormônio fabricado pelas células adiposas, ou seja, pelas células de gordura. E a função da leptina é ajudar no balanço energético do corpo. Ela vai diminuir a sensação de fome. Quando você está se alimentando, o seu corpo está armazenando energia nas suas células de gordura. E quando essas células de gordura ficam muito cheias, elas liberam leptina para o seu sangue para avisar para o seu cérebro parar de comer. O grande problema é que muitas vezes nas pessoas que estão com obesidade e estão acima do peso, as células de gordura sempre estão muito cheias e sempre estão secretando muita leptina. E como eu falei mais cedo, o que é que causa resistência a qualquer coisa no nosso corpo? O estímulo frequente dessa coisa. Muita insulina causa resistência à insulina. Muita leptina também causa resistência à leptina. Então, nessas pessoas obesas que estão secretando muita leptina, porque as células de gordura sempre estão muito cheias, elas ficam com resistência à leptina e essa leptina passa a ter menos efeito no corpo dessas pessoas. E esse efeito de saciedade, mandando o seu cérebro parar de comer, funciona cada vez menos. E é interessante você perceber aqui que altos níveis de insulina vão te fazer acumular muita energia nas suas células de gordura, te levando até a obesidade. E quando isso acontece, o seu corpo começa a secretar muita leptina e faz também o organismo ficar resistente à leptina. Você fica resistente à insulina e também à leptina, e assim começa a engordar cada vez mais. Em outras palavras, altos níveis de insulina no seu corpo não só te fazem ficar com resistência à insulina diretamente, mas indiretamente também te faz ficar com resistência à leptina. E ainda nós podemos nos fazer mais uma pergunta.
Será que depois de tudo isso que nós já vimos, ainda existe alguma outra causa que nos faz ganhar peso? E a resposta, infelizmente, é sim. Mesmo que a insulina e a resistência à insulina sejam os dois principais fatores na questão de ganho de peso, acúmulo de gordura, ainda existem outras causas que podem influenciar o seu ganho de peso. E uma muito importante, que é bom estar falando aqui também, é o hormônio cortisol. E caso você nunca tenha ouvido falar do cortisol, ele também é conhecido como o hormônio do estresse. E parece que ele também nos faz engordar. O cortisol é um hormônio que é liberado no seu sangue toda vez que você está em uma situação de estresse, para poder preparar o seu corpo para lidar com essa situação. E hoje em dia nós já sabemos que o cortisol desperta a ação da insulina, porque o corpo começa a liberar mais açúcar no sangue para ter uma energia rápida para poder utilizar nessa situação de estresse, junto com o cortisol que é liberado. E assim a insulina também é liberada para poder manter equilibrado esses níveis de açúcar no seu sangue. Glicose no sangue provoca a ação da insulina. E quando você está em uma situação de estresse, o cortisol é liberado no seu sangue, o que faz o seu corpo também liberar mais glicose no seu sangue e assim liberar mais insulina para poder manter esses níveis de glicose no sangue equilibrados. Então, essa cadeia de eventos também favorece a resistência à insulina. E o grande problema é que no mundo moderno em que nós vivemos hoje, a maior parte da população vive estressada o tempo todo, cronicamente, o que faz com que os níveis de cortisol no sangue sempre estejam muito elevados, dificultando muito o emagrecimento. Agora, nós precisamos provar cientificamente que isso é verdade. Esse estudo mostra que injetando-se 50 mg de cortisol sintético em pessoas normais e saudáveis 4 vezes por dia, por 5 dias, faz com que os níveis de insulina no sangue subam em 36%. E nessa revisão publicada, mostra que o uso contínuo de prednisona, que seria o cortisol sintético, pode levar ao desenvolvimento de resistência à insulina ou diabetes do tipo 2. Então, nós temos provas científicas convincentes de que o aumento do cortisol também causa o aumento da insulina, que vai consequentemente fazer o seu corpo ficar mais resistente à insulina e vai te fazer ganhar peso. Agora, se o aumento do cortisol aumenta a insulina, a diminuição do cortisol também deveria diminuir a insulina, certo? Esse estudo examinou pacientes que vêm há um longo tempo sendo suplementados com prednisona, o cortisol sintético. Observou-se que a redução desta medicação gerou uma diminuição de 25% dos níveis de insulina no sangue, sem contar uma perda de peso de 6% e diminuição de 7,7% na circunferência do abdômen. Então, nós podemos ver que os níveis de cortisol no nosso corpo tem uma boa influência na insulina, seja para mais ou para menos. Agora vamos nos fazer ainda mais outra pergunta. Será que o excesso de cortisol causa o ganho de peso? Existe uma doença chamada de síndrome de Cushing, onde existe uma superprodução de cortisol no corpo. Agora, o interessante é que uma das principais características desta doença é o ganho de peso. Então, parece claro para mim, e eu espero que para você também, que altos níveis de cortisol causam o ganho de peso. Agora, o que será que acontece quando os níveis de cortisol caem a níveis extremamente baixos? É isso que acontece com pessoas que têm a doença de Addison. E uma das principais características desta condição é a perda de peso. Então, com essas evidências científicas, nós podemos concluir que o cortisol é um fator que causa o ganho de peso, mesmo sendo um fator secundário e não sendo tão forte quanto a insulina e a resistência à insulina. E em resumo, nós podemos ver que existem 3 grandes causas para o ganho de peso, cientificamente comprovadas. A primeira é a insulina, a segunda a resistência à insulina e a terceira o cortisol. E agora que nós já sabemos as causas do problema, nós podemos encontrar uma solução que seja mais eficaz, que faça sentido e que funcione. Agora sim nós podemos atacar a raiz do problema do ganho de peso e te fazer emagrecer de uma forma muito mais rápida, fácil e permanente. E como eu falei antes,
Se nós queremos emagrecer de uma forma rápida, eficaz e que dure com o tempo, você emagreça e não volte a engordar, nós precisamos solucionar as 3 grandes causas da obesidade, do ganho de peso. Os 3 grandes problemas, que seria a insulina, a resistência à insulina e o cortisol. E como é que nós vamos estar resolvendo esses problemas? O primeiro, que é a insulina, nós vamos resolver trabalhando na sua alimentação. Você vai ter que comer alimentos que não aumentem tanto a insulina no seu sangue, para não ter picos a todo momento, porque isso vai atrapalhar muito. Você vai comer alimentos que aumentem pouco a insulina ou nem aumentem a sua insulina, para manter uma linha base de insulina no corpo. E dessa forma vai ser mais fácil para o seu corpo conseguir queimar a gordura. E o segundo problema aqui, que seria a resistência à insulina, já vai começar a melhorar aos poucos quando você mudar a sua alimentação. Como você não vai ter picos muito altos de insulina no seu sangue, essa resistência já vai começar a melhorar automaticamente. Mas nós ainda podemos melhorar ainda mais utilizando um protocolo de jejum intermitente. Como você vai diminuir a frequência com que você vai estar se alimentando nesses períodos de jejum, o seu corpo começa a ficar mais sensível à insulina. A resistência diminui. E o terceiro problema aqui, que seria o cortisol, não vai ter muito a ver com a sua alimentação, porque os fatores de estresse do nosso dia são variados, então é realmente complicado você estar controlando isso. Mas você pode estar tentando introduzir na sua rotina algumas técnicas que controlem o estresse no dia a dia. A meditação poderia ser um exemplo. E quando essas 3 estratégias são aplicadas ao mesmo tempo, nós conseguimos um emagrecimento muito mais fácil, mais rápido e permanente, que dura com o tempo. E sem contar, é claro, que você vai ter um aumento muito grande no seu bem-estar e na sua saúde no geral. Mas aqui nós encerramos a nossa terceira aula no portal da Fórmula do Emagrecimento Acelerado. Eu espero que as informações tenham ficado claras. Foi uma aula um pouco mais longa, mas eu te dou parabéns por ter ficado até aqui, porque com essas informações, provavelmente, você já sabe mais do que 95% das pessoas da Terra. Mas por enquanto é isso, nós nos vemos na 4ª aula, um abraço e tchau! E se você quiser assistir as outras aulas, aqui no meu canal do YouTube vai ter uma playlist chamada Bases Científicas da Nutrição. Lá vai ter todas as aulas em ordem. E eu já te peço para deixar seu like e o seu comentário caso você tenha gostado desse vídeo. Tchau, um abraço!